Semana 4, da lição 2. Seja batizado, fique cheio, transbordando com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza, é Ele a fonte do rio vivificador do Espírito Santo. Ele mesmo declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Depois da morte, vem a vida. Uma vez que você está pronto para assumir um compromisso diário, no sentido de morrer para si mesmo e submeter-se ao Espírito, como fez Jesus, então o mesmo Espírito que fisicamente ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará você espiritualmente da morte para a vida, para uma vida abundante, vida no Espírito. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, versículos 10 e 11. Frequentemente, esses versículos têm sido usados para enfatizar a gloriosa ressurreição dos corpos físicos que acontecerá naquele grande dia do Senhor, quando nossos corpos serão ressuscitados e quando trocaremos nosso corpo mortal por um corpo imortal. Graças a Deus por esta gloriosa realidade. E enquanto você estuda este capítulo, você entenderá que Paulo estava escrevendo aos Romanos sobre o andar no Espírito e o andar na carne. Sim, haverá uma ressurreição de nossos corpos no futuro, mas há também uma gloriosa ressurreição de vida no Espírito agora mesmo. Leia novamente esse versículo, leia-o em voz alta. Como se dá essa ressurreição espiritual? Como se produz essa vida no Espírito? Ela se dá através do Espírito que habita em você. Lembre-se do que eu disse a você na semana 2 desta lição, quando falamos da promessa do Pai e do que Jesus prometeu enviar aos discípulos. Deus prometeu: porei um novo espírito dentro de vós. Ezequiel 36, 26. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28. Na lição da semana 3, eu disse que o mesmo Espírito que ungiu Jesus unge a nós, que há somente um Espírito, mas muitas diferentes manifestações. Quando você nasceu de novo, você nasceu. Você recebeu vida pelo Espírito Santo. Deus colocou seu Espírito dentro de você. Você tem sido ressurreto dos mortos para se tornar templo do Espírito Santo, porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Do mesmo modo que Jesus andava com o pleno conhecimento de Deus, sabendo que o Pai estava nele, você também tem de andar no pleno conhecimento de Deus, caso deseje andar na plenitude do Espírito Santo. Você tem de viver todos os dias de sua vida reconhecendo que Cristo está em você. Agora,
você está morto e é Cristo que vive em você. Você tem recebido um transplante de coração espiritual, pois Deus retirou de você aquele coração que o fez viver na carne e Ele lhe deu um novo coração para amar, obedecer e servir a Ele. Agora você está endividado com Deus. Somos devedores, não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Romanos 8:12. Temos a responsabilidade de não mais vivermos para contentar a carne e sim vivermos segundo o Espírito. Não é questão de opção, é uma dívida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, para nós, para você, armai-vos também vós do mesmo pensamento e propósito, preferindo sofrer pacientemente do que deixar de agradar a seu Deus, pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, deixou o pecado intencional, deixou de agradar a si mesmo e ao mundo para agradar a Deus, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com seus apetites e desejos humanos, mas segundo aquilo que é a vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículos 1 e 2, adaptado. O sofrer na carne de que se fala nesse versículo não se refere às enfermidades físicas de dores ou de doença que Satanás procura colocar em você. Não. Esse sofrimento se refere à crucificação, isto é, ao mortificar dos desejos e apetites carnais do corpo. Agora que você ressuscitou dos mortos espiritualmente com Cristo, você precisa afirmar sua mente, sua vontade e suas emoções no sentido de buscar as coisas de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida, onde você compartilha a sua ressurreição dos mortos, buscai alcançar os ricos e eternos tesouros, coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, as coisas mais elevadas, não nas que são aqui da terra, porque no que concerne a este mundo, morrestes e a vossa nova verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, no esplendor de sua glória. Fazei, pois, mortificar, retirar o poder, a vossa natureza terrena, aqueles impulsos animais e tudo aquilo que é terreno em você e que se emprega no pecar, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, isto é, a adoração de si mesmo, como também das coisas que Deus criou. Colossenses 3, versículos 1 ao 5, adaptados. Subtítulo: para andar na plenitude do Espírito Santo, você tem de submeter-se ao Espírito. O que acontece não é apenas que a você é dada nova vida por aquele mesmo Espírito que habita dentro de você, mas você entra no maior conhecimento de Cristo. Jesus disse aos discípulos que o Consolador, o Espírito Santo, não falaria de si mesmo, mas que ele testificaria ou revelaria Jesus a eles. João 15, 26 e João 16, 13. Sua experiência fica limitada em proporção direta com o grau, a medida de sua compreensão do propósito e plano de Deus para a sua vida. Deixe que esse fato penetre bem em seu espírito. Pense sobre isso.
Quando você nasceu de novo, naqueles primeiros dias, você era espiritualmente apenas um nenê, um bebê. Sua compreensão do propósito de Deus para a sua vida era bastante limitada. É bem provável que você não tinha entendido plenamente o que aconteceu. Então, na medida em que você foi lendo e estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a revelar, removendo o véu de ignorância e abrindo o plano e propósito de Deus para a sua vida. O Espírito começou a ensinar a você e a guiá-lo em toda a verdade. João 16:13. Porém, foi somente quando você começou a compreender e a aprender pela fé aquelas preciosas promessas que você chegou à experiência de possuir e desfrutar aquelas promessas. Por exemplo, na medida em que o Espírito Santo revela a você que é a vontade de Deus que você seja curado, é preciso primeiro que você libere a sua fé, haja sob aquela promessa e só então você tem a experiência de ser curado. O mesmo acontece em relação a isso que você está aprendendo nesta lição. Revelação, conhecimento, fé, ação e experiência. Este é o ano de sua conquista espiritual. Deus não tem planejado nenhuma derrota para você. Na medida em que o Espírito Santo começa a revelar a você que é propósito de Deus, que você seja capaz de encarar toda circunstância, toda aprovação, toda dificuldade na vitória. É preciso que você primeiro aceite isso pela fé e comece a agir antes de entrar na experiência onde isso é, de fato, uma realidade em sua vida. Basicamente, o Espírito Santo opera para trazer você à maturidade espiritual da seguinte forma. Primeiro, você nasce de novo pelo Espírito. Segundo, o Espírito começa a revelar-lhe o propósito e plano de Deus para a sua vida. Você recebe conhecimento, direção, destino. Terceiro, pela fé, você libera a sua fé e age em termos daquilo que o Espírito Santo lhe revelou. Quarto, você entra na experiência. Lembre-se, a obra do Espírito Santo não é automática em sua vida. Você tem que se submeter continuamente ao Espírito. Enquanto você libera sua fé, agindo de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe revelou, você continuará a crescer e a desenvolver. Mas, no momento em que você deixa de aprender pela fé aquilo que o Espírito está lhe revelando e agindo de acordo com ele, então sua experiência se limita. Essa é uma das razões porque as nossas igrejas de hoje estão repletas de bebês ou nenês espirituais. Agora vamos procurar aplicar isso em sua vida, para que você possa chegar à experiência de andar na plenitude do Espírito Santo. Você já nasceu de novo pelo Espírito. Deus tem colocado seu Espírito em você. Ele habita em você. Pelo mesmo Espírito, Ele está revelando seu plano e propósito para a sua vida. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Primeiro ponto. Ele está trazendo você para um maior conhecimento de Cristo. Segundo,
Ele está revelando a esperança de sua chamada. Terceiro, ele está revelando as riquezas de sua herança. Quarto, ele está revelando como é que ele tem planejado para você ser a imagem de Cristo. E quinto, ele está revelando como andar na plenitude do Espírito. Pela fé, você tem de receber essas revelações em seu espírito. Você tem de submeter-se ao Espírito Santo. Você deve apresentar-se a Deus e confiar que Ele há de efetuar a transformação em sua vida, ao ponto de você estar sendo continuamente transformado, mudado na imagem de Cristo, até o ponto de andar na plenitude do Espírito Santo. É impossível você andar no Espírito em sua própria força. Não procure fazer isso. Frase-chave: tenho de me submeter continuamente ao Espírito Santo que opera em mim. Na medida em que você se submete continuamente a Deus, liberando sua fé e agindo conforme o que o Espírito Santo revela através da palavra de Deus, o Espírito levará você para a experiência onde você está continuamente mudado na imagem de Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Subtítulo: É Jesus quem batiza. Deus deseja que você chegue a ter a experiência de ser batizado, totalmente submergido no Espírito Santo, inundado por Ele. Ele tem planejado para você encarar o inimigo na plenitude do Espírito Santo, como fez Jesus. Ele tem planejado que o mesmo dunamis, o poder do Espírito Santo que foi manifestado na vida de Jesus, seja manifestado em sua vida. Não se trata de outro Espírito, e sim do mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele tem planejado para você permanecer cheio e transbordando com o Espírito. Você sabe agora que, para andar na plenitude do Espírito Santo, é preciso morrer. É preciso submeter-se ao Espírito Santo. É preciso andar em pleno conhecimento de Deus. Para permanecer cheio e ter o fluir contínuo do Espírito Santo em sua vida, é necessário que você vá continuamente à fonte do rio vivificador. Paulo aprendeu esta grande verdade espiritual. Ele disse: morro diariamente. 1 Coríntios 15:31. João Batista disse ao povo que veio a ele imaginando que ele era o Cristo, o Messias prometido: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. É Jesus quem batiza. Jesus disse aos discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Ele disse ainda: se eu for, eu vou-lo enviarei.
João 16:7. Jesus é a fonte do rio vivificador do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de João, versículos 37 ao 39. Leia-os em voz alta. Agora, compare-os com a versão ampliada que damos a seguir. Agora, no último e mais importante dia da festa, Jesus se apresentou e clamou em alta voz: Se qualquer um tem sede, que venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, juntando-se, confiando e dependendo de mim, como dizem as Escrituras, de seu íntimo fluirão continuamente fontes e rios de água viva. Mas ele falava aqui do Espírito que aqueles que creem, confiam e põem a fé nele receberiam, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não fora ainda glorificado ou elevado à honra. Nessa ocasião, Jesus fez uma das mais dramáticas, abaladoras declarações de todo o seu ministério. Isso não foi um incidente momentâneo na vida de Jesus. Ele escolheu esse momento exato, durante a festa dos tabernáculos, para proclamar publicamente que ele era mesmo o Messias, o ungido de Deus, aquele que batiza no Espírito Santo. Nesse momento específico do ministério de Jesus, ele enfrentava a crescente oposição dos fariseus. Eles o odiavam e procuravam toda oportunidade para o matar. Devido à oposição desse tempo, Jesus não fora à Judeia para ministrar aos judeus. Ele permanecera na Galileia, ensinando e ministrando ao povo que ali se achava. Ele enfrentava a oposição também de sua própria família. Até os irmãos de Jesus não creram nele. Eles não o reconheceram como o Messias prometido. Na hora em que se aprontaram para ir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, disseram a Jesus: Se você é realmente aquele que você se diz ser, por que não vai à Judeia e se revela lá? Por que não se revela publicamente ao mundo? Por que operas em segredo? Estás com medo? João 7, versículo 5. Mas Jesus não estava com medo. Ele sabia o plano e propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que Deus habitava nele. Ele sabia que Deus mantinha controle sobre as circunstâncias que ele enfrentava. Ele lhes disse: Não chegou a minha hora. Vão vocês para a festa. Ele mandou que seus irmãos seguissem para Jerusalém enquanto ele permaneceu na Galileia. Depois que partiram, Jesus foi também a Jerusalém, calma e secretamente. Ao invés de viajar em grandes caravanas, ele viajou sozinho. Ele não teve medo. Ele sabia a importância de horário espiritual certo e ele andava na plenitude do Espírito Santo. Subtítulo: Jesus se revela como o Messias. Bem no meio da festa, Jesus apareceu subitamente no templo e começou a ensinar.
Enquanto ensinava, houve grande divisão entre o povo. Alguns creram que Jesus era o Messias. Outros acharam que ele enganava o povo. Havia também aqueles que tinham dúvidas. Enquanto ele ensinava abertamente no templo, o povo murmurava e cochichava: será que não é este aquele que procuram matar? Aqui está ele falando abertamente e eles nada fazem contra ele. Será que as próprias autoridades realmente já concluíram que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde ele é, e quando vier o Cristo, ninguém há de saber de onde ele é. João 7, versículos 25 ao 27. Então, sem medo nenhum e com grande poder e autoridade, Jesus clama em alta voz: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. João 7, 31. Frase-chave: Jesus não teve medo de encarar a morte. Ele sabia que Deus habitava nele. Ele sabia que Deus tinha tudo sob controle. Quando os fariseus ouviram e viram o que acontecia, mandaram oficiais para prendê-lo. Mas os oficiais voltaram sem trazer Jesus e os fariseus perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. João 7, versículos 45 e 46. E não conseguiram prender Jesus, pois a hora planejada por Deus para ele ser entregue aos fariseus ainda não chegara. Satanás não teve controle. Não eram os fariseus que mandavam, e sim Deus. Subtítulo: para manter um fluxo do Espírito Santo, é necessário chegar sempre àquele que batiza. Finalmente chegou o último dia da festa. Nesse dia especial, o povo se juntava para celebrar a provisão sobrenatural de Deus durante a caminhada no deserto, quando Moisés bateu na rocha e ela lhes deu uma corrente de água para lhes matar a sede. Era também o momento em que se aguardava com expectativa o dia em que Deus cumpriria a promessa do derramamento do Espírito Santo. Joel 2:28. Uma procissão solene liderada pelo sacerdote levava um vaso de ouro cheio de água da fonte de Siloé e, ao tocar uma trombeta, voltava-se para o templo. Ao chegar no templo, na área dos sacerdotes, todo o povo observava enquanto o sacerdote derramava a água no lado oeste do altar. Imagine você junto a eles neste momento exato. O belo vaso de ouro cintilando aos raios solares. Todo o olhar estava fito na água, que era lentamente despejada. De repente, como saindo do espaço, soa uma voz alta. Toda a cabeça se vira na direção daquela voz. Lá, num lugar em que todos podem ver, está Jesus. E com grande poder e autoridade, ele declara:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, versículos 37 e 38. Essencialmente, Jesus dizia: eu sou aquela rocha que foi castigada por seus pecados. Eu sou a água que será derramada para vocês. Todos os que têm sede, todos que buscam a Deus vivente, venham a mim e bebam. Olhe novamente o versículo 39 de João 7. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7,39. Jesus não falava de água, ele falava do Espírito Santo. Será que você recorda como você se sentia antes de nascer de novo? Sim, você tinha sede, procurava algo real e verdadeiro. Você tinha sede por algo que pudesse preencher o profundo vazio de sua vida. Então você veio a Jesus e você bebeu do Espírito vivificador. Deus colocou o seu Espírito habitando em você. Você recebeu vida. Nesses versículos, Jesus não somente falava da nova vida que recebemos ao sermos nascidos de novo. Ele não ofereceu apenas água, um gole d'água. Ele disse que a água fluiria. Ele não dizia que haveria um fiozinho de água. Não, ele disse que do seu interior fluiriam rios de água viva. Rios do Espírito Santo para saciar as necessidades daqueles ao seu redor. Frase-chave: é Jesus quem batiza. Ele é a fonte do rio vivificador do Espírito. É impossível que um vaso transborde sem estar primeiramente cheio. No mundo natural, quanto tempo aguentaria você sem beber água? Um homem normal fazendo algum trabalho leve em temperatura média perde mais de 2 litros de água por dia. Apenas respirando, sem fazer nada, um homem perde meio litro de água por dia. Conforme a ciência médica, em poucos dias, sem água, o corpo começa a se deteriorar e após perder 13% de sua água, a pessoa simplesmente morre. O homem não pode sobreviver sem água. Para permanecer com saúde forte, você tem de beber água regularmente. Toda a verdade tem seu paralelo. No mundo espiritual, também é preciso ter uma entrada contínua do Espírito Santo. Você tem de vir continuamente a Jesus, que é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sem receber continuamente desse Espírito vivificador, você há de secar espiritualmente e morrer. Você tem de vir e beber continuamente até que você seja totalmente submerso, totalmente possuído e controlado pelo Espírito. Na igreja de hoje, muitos crentes buscam o poder ou outras manifestações do Espírito ao invés de buscar a fonte, ao invés de buscar aquele que é o que batiza no Espírito Santo.
Não há outra maneira de você permanecer cheio do Espírito Santo. Você tem de voltar sempre a Cristo para beber do Espírito. Quando vem a Ele, você não está voltando para receber outra vez a salvação, mas você está voltando para beber, para se saciar, para receber uma nova entrega do Espírito. Na medida em que você continua voltando e continua bebendo diariamente, o fogo do Espírito Santo consumirá todos os desejos carnais de sua vida. Na medida em que você continua chegando e continua bebendo, você estará mudado continuamente na imagem de Cristo. Na medida em que você continua chegando e continua bebendo, você estará continuamente cheio até transbordar com o Espírito Santo. Você andará na plenitude do Espírito Santo. Frase-chave: na medida em que continuo voltando para Jesus, bebendo dele, estarei cheio até transbordar com o Espírito Santo. Subtítulo: Deus deseja que você encare as circunstâncias e dificuldades da vida na plenitude do Espírito Santo. Tem sede? Há no íntimo do seu espírito fome e sede de ter o seu ser plenamente possuído por Deus? Deseja ser batizado, ser cheio do Espírito Santo e por ele ser controlado? Em primeiro lugar, não busque dons, não busque poder. Essas são manifestações do Espírito. O poder virá. Os dons se manifestarão na medida em que você venha continuamente a Jesus, o que batiza, aquele que é a fonte do rio vivificador do Deus Altíssimo. Na medida em que você entra nesta experiência de continuamente beber do Espírito, você vai encarar o inimigo como Jesus fez na plenitude do Espírito Santo. A razão pela qual tantos crentes são derrotados é porque sempre procuram encarar suas circunstâncias, suas dificuldades, seus problemas financeiros, seus problemas familiares ou problemas do trabalho na sua própria força pessoal. Há pregadores, mestres, evangelistas, cantores e outros obreiros procurando conquistas espirituais, procurando derrubar as fortalezas de Satanás em suas próprias forças. Como será que a igreja chegou a essa situação em que depende e confia mais em suas próprias capacidades e programas humanos e fórmulas naturais de sucesso do que sobre o poder e unção do Espírito Santo? É a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo de escravidão. É a unção do Espírito Santo que permite que você seja um testemunho eficaz para seus amigos, vizinhos e parentes. É a unção do Espírito Santo que quebrará a escravidão, o jugo que está sobre seus familiares que não são salvos. Você pode fazer tudo o que sabe em sua própria força, porém de nada vai valer. É preciso unção do alto.
É preciso a unção do Santo. É o poder e a unção do Espírito Santo que darão a você a vitória sobre as circunstâncias e dificuldades que você enfrenta dia após dia. Se Jesus sentia a necessidade de passar algum tempo preparando-se para a experiência, quando ficava cheio e controlado pelo Espírito Santo antes de enfrentar o inimigo, será que nós podemos fazer menos? Se Jesus sentia que era necessário preparar-se, afastar-se de tudo para ficar sozinho com Deus, jejuar e orar, então é preciso fazermos o mesmo. Quais as batalhas que você está enfrentando? Problemas financeiros? Problemas em família? Áreas de sua vida onde você necessita submeter-se a Deus? Situações preocupantes em seu trabalho? Batalhas pessoais? Deus não tem planejado para você ser derrotado em nenhuma dessas circunstâncias. Ele tem planejado para você ter conquistas espirituais, vitórias espirituais. Mas não ouse encarar essas circunstâncias em suas próprias forças. Vá ao seu lugar de oração, dedique tempo para oração e jejum. Fique prostrado perante Deus até que tenha a resposta do céu. Continue morrendo para si mesmo. Continue submetendo-se ao Espírito que opera em você. Continue andando no pleno conhecimento de Deus. Continue voltando àquele que batiza para beber do Espírito, até que você esteja cheio, transbordando. Então, na medida em que você encara as circunstâncias, você não será derrotado, porque estará enfrentando-as na plenitude do Espírito Santo. Diga mais uma vez: faço parte do plano de Deus para este tempo do fim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Deus não tem planejado derrota alguma para mim. Ele tem planejado vitória para mim em toda circunstância, toda dificuldade, toda provação e toda tentação. Em nome de Jesus. Frase-chave: tenho de entrar na batalha preparado. Tenho de encarar minhas circunstâncias na plenitude do Espírito Santo. Ação. Semana 4. Seja batizado e fique cheio, transbordando no Espírito Santo. Primeiro, neste mês, tenho compartilhado com você as coisas importantes que é preciso fazer caso se queira ficar cheio do Espírito Santo e ser por ele controlado. É preciso morrer, é preciso submeter-se ao Espírito de Deus, é preciso andar no pleno conhecimento de Deus, é preciso voltar cada vez àquele que batiza, Jesus. Qualquer que seja a aprovação ou dificuldade que você tenha de enfrentar nesta semana, qualquer que seja o ataque do inimigo, qualquer que seja o desafio, procure encará-lo no pleno conhecimento de Deus pelo Espírito. Quando Satanás o tentar dizendo-lhe que você foi vencido, que não há saída, que a situação é impossível, que é caso perdido, então diga em voz alta: você é mentiroso, Satanás. Eu sou um dos escolhidos de Deus. Sou um de seu povo destes tempos do fim. O mesmo Espírito que ungiu Jesus
unge a mim, o Espírito de Deus vive em mim. Não faz parte do plano de Deus que eu seja derrotado. Pelo poder do seu Espírito, serei e sou vitoriosa. Aleluia, ou vitorioso. Segundo, para ter um fluir contínuo do Espírito Santo, é preciso vir continuamente a Jesus. É Ele que batiza. Você não pode passar um dia sequer sem beber do Espírito vivificador de Deus que está dentro do seu espírito. Toda vez que você tomar água, lembre-se de que, espiritualmente, você morrerá, a não ser que você volte sempre para Jesus para receber dele, para beber dele. Examine sua vida. Quanta sede você tem? Será que você é como Davi quando exclamou: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Salmo 63, versos 1 e 2. Será que a sua alma tem sede de Deus? Tem sede de ver seu poder e a sua glória? Ou será que os cuidados da vida cotidiana têm inundado e rodeado você de tal modo que você não tem mais aquele desejo forte que o impele a buscar a Deus? Caso seja assim, peça a Deus para aumentar a fome e a sede de seu coração diariamente. Então, pela fé, firme-se na promessa que Ele te fez. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. Aleluia! Glória seja dada ao Deus Altíssimo. Amém.